Ei, bem-vindos, bem-vindas! Vamos falar hoje de um assunto muito sério, que é o abuso infantil. Um assunto que é muito real ainda na nossa sociedade, que pode estar presente aí na sua vida, pode fazer parte da sua história, inclusive, né? E como é que a gente pode engajar e se conectar e estar no movimento em prol da erradicação do abuso infantil na nossa vida. Então vamos chegando, Paula, Cris, chama a galera. Oiê! Hoje a gente vai falar de algo que a gente não gosta muito de falar. E a gente não gosta muito de falar porque geralmente isso nos incomoda, nos machuca. Eu vi que você assinou, meu amor, parabéns, eu vi seu nome na lista lá. Né? E a gente está falando aqui hoje de abuso infantil. E quanto que o abuso infantil ainda é algo muito vivo na nossa realidade. E que força, que energia a gente pode ser para mudar tudo isso. E quem me acompanha, quem já está comigo aqui faz um tempo, sabe, né, que grande parte das minhas criações tem a ver com este tema. Grande parte de tudo que eu faço, né, trazendo mais consciência para o mundo, tem a ver com o que aconteceu comigo no meu passado. Sim, eu sou uma dessas crianças das estatísticas do abuso. E não, eu não tô na estatística, porque eu me calei por muitos anos. E diante de situações assim traumáticas, a grande maioria de nós se cala. E esse calar-se, isso gera aí uma série de situações, né, no nosso futuro que vão continuar rodando como uma programação, né? Os traumas, eles rodam como programações, sempre nos convidando a olhar para eles, sempre nos convidando a libertar-nos destes momentos traumáticos que a gente muitas vezes nem se lembra que tem. Então, desde sempre, desde muito pequena, não foi sempre, mas desde muito pequena, eu encontrei várias situações de abuso na minha vida. E abuso em várias instâncias. Então, o que eu trago aqui como abuso, né, pra gente olhar hoje? Então, existem várias maneiras de abuso. Existe abuso social, existe abuso mental, existe abuso psicológico, existe abuso físico, existe abuso financeiro, existe abuso parental, existe abuso em várias instâncias e a grande maioria deles começa quando a gente é muito pequeno. Começa quando a gente é muito pequeno e que a gente chega puro, inocente, cheio de vida nesse mundo. A gente lida com vários tipos de abuso. E aqui eu vou chamar para que a gente olhe para o abuso infantil. O abuso infantil pode fazer parte da sua realidade, você nem sabe que ele está aí. Porque são agressões que a gente sofre quando é muito pequeno e que a gente guarda no nosso subconsciente como forma de nos preservar da dor que ele causou. Agora, eles estão aí. Não é porque você guardou no baúzinho que você se livrou do seu abuso. Não. Ele continua rodando aí. E a gente percebe que ele está rodando quando você está num espaço de querer se esconder, num espaço de se fazer de vítima, quando você tranca o seu receber. Sim, isso afeta as suas finanças, né? O dinheiro quer chegar, mas você está escondido. Você está escondido, você está com medo. Você tem ansiedade, você tem angústia, você tem raiva. Tudo isso é sintoma de abuso, tá? Não só de abuso, mas de várias outras coisas. Mas principalmente do abuso, e do abuso que você às vezes nem se lembra que você sofreu. Que é uma dor tão forte, tão aguda,
que a gente tranca no nosso corpo. Mas o nosso corpo guarda memórias e ele vai ficar rodando esse programinha até a gente se dar conta de que ele existe. Em algum momento isso vai vir à consciência, né? Então eu acessei os meus abusos da infância passando pelos processos energéticos de Access Consciousness. Existe dentro de Access Consciousness práticas específicas para tratar o abuso. E eu nem sabia, nem lembrava de certos abusos. De alguns eu me lembrava, com alguns eu estava presente, e com aqueles mais cavernosos eu tinha deletado da minha memória, não sabia. E dentro dos processos que eu usei, processos energéticos de Access Consciousness, usando esses processos, eles emergiram e vieram à consciência. E isso me trouxe, assim, tanta leveza, né, de perceber que não, eu não tô louca, não, isso não é coisa da minha cabeça, tem coisa aí, eu sei, mas eu não tô vendo, agora eu posso ver. Né? Toda vez que a gente acessa um trauma nosso, que a gente engavetou, que a gente deixou escondido, e ele vem à tona, a gente fala, ufa, eu passei realmente por isso. E eu suspeitava de que eu tinha passado por abusos, mas eu não me lembrava. Eu não tinha a cena, isso não vinha e veio através do processo. E assim que veio, isso me convidou a olhar para isso. Né? Olhar para os nossos abusos. A princípio parece algo muito doloroso de se fazer, mas também algo muito libertador, porque traz algo que está pedindo atenção, está pedindo cuidado, está pedindo para ser olhado. E quando a gente olha de um lugar maduro, na disposição de vir e curar as doenças e curar as feridas, né, e dar aquela cutucada ali no machucado que está precisando de limpeza, isso é libertador. Isso já é um caminho para que a gente realmente sane as nossas chagas. Né? A gente pode ignorar o machucado, mas ele vai continuar ali apodrecendo e destruindo a nossa vida. E os processos energéticos, eles têm essa capacidade de trazer do nosso baúzinho secreto de traumas, trazer a consciência por detrás deles. A Cris escreveu aqui, ó, tenho a sensação que o abuso é silenciado por uma questão de sobrevivência, mas ele tá lá murmurando. Às vezes saem uns gritos, escolhi saber e mudar isso. E eu aplaudo de pé a sua escolha, meu amor. É exatamente sobre isso. A gente tem suspeitas, ele espreita, né? Os nossos traumas, eles espreitam. E quando a gente se rende, quando a gente entra nesse espaço de eu sei que tem algo aqui, eu vou investigar, por pior que seja o que eu vou encontrar, o que a gente encontra por detrás deles é algo muito grande também. Então, ao cutucar nossas chagas, nossas feridas, nós também encontramos nossa força. E é louvável, é corajoso, né? Essa vulnerabilidade de eu agora vou olhar para esse aspecto desconfortável do meu ser. Né? E sim, quando eu passei pelo processo e quando eu me dei conta, né, do que estava por detrás antes do abuso, eu me dei conta de que o que estava por detrás era a minha potência tentando ser abafada por alguém que via em mim a minha grandeza e não dava conta disso. Tinha que me diminuir para se sentir maior. Né? Todos os meus abusadores abusaram de mim não porque eu sou fraca, mas pelo contrário, porque eu sou muito potente. Enquanto ser muito potente, eu posso incomodar muitas pessoas, pessoas que também são potentes, mas que não reconheceram ainda a sua potência e que vão diminuir os outros para se sentirem potentes. Entende como é que funciona essa brincadeira? E ao acessar os meus abusos, que foram vários, inclusive abuso físico, eu percebi que não era alguém pequena, não era alguém errada, não era uma vítima,
não era alguém que precisava de castigo que estava ali. Não. Era alguém muito potente. Era eu sendo potência máxima. E a minha potência máxima incomodando alguém que, para tentar me controlar, teve que me diminuir tanto, que pudesse se sentir um pouco maior do que eu. Então o presente que eu recebi, né, tratando os meus abusos, tratando com processos energéticos, foi reconhecer a minha potência, reconhecer o meu valor. Olha só. E foi intenso esse trabalho. Tive que me dispor a conversar com meus incômodos, a conversar com as minhas sombras, a conversar com meus abusadores. Não necessariamente conversar, falar com cada um deles, mas abrir esse espaço de elaboração, né, comigo e energeticamente com cada um deles. E devolver a eles todos esses abusos, né, para que eles pudessem olhar com consciência o que é quando alguém escolhe abusar de alguém. O que essa pessoa está buscando? Está buscando poder. E esse é um recurso de poder. Diminuir o outro traz uma sensação de poder. Agora, quando eu olho para isso, quando eu devolvo isso com consciência a cada um dos meus abusadores, eu devolvo isso com a possibilidade de que eles também possam encontrar outras maneiras de reconhecer o seu poder sem ter que diminuir o outro para se sentir poderoso. Então, o processo energético de cura de traumas, de abuso, ele é um processo que dá a possibilidade, traz a possibilidade de todas as pessoas envolvidas se curarem e receberem o convite para acessar sua própria potência. Abusados e abusadores. Né? E o que é que trouxe à tona essa conversa de hoje? Recebi num dos grupos que eu participo no WhatsApp, recebi o convite do Instituto Basta. Basta de quê? Basta de abuso. E isso tem sido o combustível que move as minhas ações e a minha entrega e o meu servir no mundo. Então, depois de passar pelo processo de cura dos meus abusos, eu me dei conta que eu tinha recebido com todas essas experiências a minha potência de volta. E eu escolhi usar a minha própria experiência, que foi de abuso infantil, começou na infância, para criar com estas experiências, para que eu pudesse compartilhar mais consciência, porque quando a gente está consciência, a gente está consciente, a gente não cria abuso, a gente cria mais consciência a partir das minhas experiências com o abuso. Então eu conheço esse caminho, conheço essa trajetória. Eu fiz o percurso de ir lá, olhar para as feridas, curar as feridas, me fortalecer com elas e usar a experiência para criar mais consciência para mais pessoas. E hoje recebi um presente no WhatsApp, que foi o convite para participar do movimento do Instituto Basta, abrindo aí maio, o mês laranja, né, que visa a erradicação do abuso infantil no mundo. Então esse Instituto Basta, fez uma campanha. Eu estou engajada com a campanha, estou vindo aqui inclusive nesta live para divulgar essa campanha para vocês, né, que eu acho de suma importância a gente começar a criar uma realidade infantil além disso, além do abuso infantil, além do abuso sexual, além do abuso em todas as suas instâncias na infância. Eu estou comprometida com isso e eu trago isso em todas as minhas criações. Então eu engajei com essa campanha, estou vindo aqui trazer isso aqui para vocês, né, para que vocês, se perceberem que isso toca, que isso é algo que vale a pena você colocar sua energia e engajar, você possa fazer isso.
Então eu deixei o link do Instituto Basta, onde eles estão chamando pessoas que tenham vontade em contribuir com o Maio Laranja para a a abolição da erradicação infantil no mundo, possa participar. O que a petição que eles estão divulgando está buscando? Eles estão buscando um espaço num outro aplicativo, que é o change.org, que abre aí assinaturas para que essa campanha ganhe peso internacional, para trazer mais vozes, ou seja, mais pessoas dizendo sim, basta de abuso infantil no mundo, e essa campanha abra visibilidade e traga recursos que podem ser investidos em campanhas em prol da erradicação do abuso infantil no mundo. Então, se você quiser participar dessa campanha do Instituto Basta, no meu link da bio, é o primeiro banner que aparece, tá ali. Você clica, você assina a petição, você pode fazer uma doação em dinheiro, você pode compartilhar isso em outros lugares e você pode simplesmente só assinar a petição. Então tem várias maneiras de você apoiar esse projeto, né? E eu venho aqui realmente querendo que isso ganhe muita voz, mas muita voz, né? Então, uma das maneiras que eu escolho ser essa contribuição no mundo é com o meu trabalho. Então eu tenho duas grandes frentes de trabalho, às quais eu me dedico. Um é o desse perfil aqui, Renata Idargo, onde eu compartilho práticas de consciência através de processos energéticos de Access Consciousness. Como é que eu faço isso? Faço isso nos meus atendimentos pessoais, faço isso nos atendimentos online, faço isso no meu grupo, na comunidade Ser Infinito no WhatsApp, no canal do Telegram, eu tenho várias redes. Faço isso no meu canal do YouTube, onde eu gravo lives, trago conteúdo, compartilho isso gratuitamente com as pessoas, né? Então, eu escolho ser canal de mais consciência no mundo. E sim, a criança me move, né? O meu outro trabalho, que talvez seja menos conhecido aqui nesse perfil, é o Chame Uma Mãe. Chame Uma Mãe é uma iniciativa que eu criei. E, aliás, essa semana o Chame Uma Mãe foi aí ao ar numa live que eu fiz com a doutora Maria Fernanda Souto, que também está aqui com a gente agora, onde ela me perguntou o que é o Chame Uma Mãe. Né? O Chame Uma Mãe é um serviço que eu criei no mundo, que só eu faço, e que ele está abrindo possibilidades para ter mais pessoas aí na rede Chame Uma Mãe, sendo um agente de transformação dentro das famílias. Então, Chame Uma Mãe é um serviço de apoio à rede parental que dá suporte a pais e mães na criação dos seus filhos. E eu faço isso já oficialmente com esse nome há 3 anos e este ano eu escolho ampliar essa rede. Então eu venho construindo aí, estou construindo a minha própria metodologia para ensinar outras mães que também queiram fazer este trabalho. Isso veio, né? Todas essas criações, elas vêm do lugar onde a minha criança que foi abusada na infância, psíquica, física, emocionalmente, ela ficou me chamando por muito tempo para que eu pudesse olhar para isso, cuidar dela, para que ela pudesse brincar e para que ela pudesse encontrar em mim o adulto maduro e consciente, capaz de criar possibilidades para que as crianças do futuro não precisem passar por isso. E é isso que eu venho fazendo em tudo que eu faço. Então, minha gente, hoje eu trago aqui vários convites. Um deles é aderir à campanha do Instituto Basta,
né? E o Instituto Basta, quando vocês clicarem no link da minha bio, vocês vão ler ali todas as justificativas que essa petição atende, o que essa petição está criando com o seu apoio, né? São várias coisas, eu posso até ler para vocês que eu tô com ela aberta aqui, ó. Tem aqui, o nosso principal objetivo é mobilizar o maior número possível de pessoas nessa causa crucial. Com mais de 200 milhões de brasileiros, temos o potencial de criar uma onda gigantesca de apoio, demonstrando que toda a sociedade brasileira se preocupa e está unida contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Esse é um, né, dos objetivos dessa campanha. Além disso, ele busca reunir um mínimo de 10 milhões de assinaturas, tanto em âmbito nacional quanto internacional. E aí a justificativa é: reconhecemos que o abuso ocorre em todos os lugares e essas assinaturas serão apresentadas ao governo federal, municipal e estadual, exigindo ações práticas e imediatas para enfrentar este problema. Esse é o segundo objetivo. Aliás, estou lendo aqui já antecipando, calma. O segundo objetivo é a disseminação da informação e a educação. Segundo objetivo dessa campanha, disseminação da informação e educação. A campanha Maio Laranja e a luta contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil ainda são desconhecidas por muitos. Queremos dar voz a essa causa, elevando a conscientização sobre a magnitude do problema e sobre como cada um pode agir para combatê-lo. Olha que lindo! Terceiro objetivo, relembrar o caso de Araceli. Ela, que se tornou o rosto do Maio Laranja, não viu justiça mesmo após 50 anos de sua morte brutal. Este caso é emblemático de tantos outros que passam despercebidos sem a devida ação da justiça, onde os criminosos permanecem impunes. A história de Araceli ressalta a urgência da nossa luta e a necessidade de mudanças significativas no sistema de justiça para proteger nossas crianças. Essa é a terceira justificativa. Quarto objetivo da campanha, clamar por uma reforma no sistema jurídico e legal, de modo que ele seja atualizado para refletir a realidade presente e se torne mais eficaz no combate e prevenção desses crimes, além de oferecer suporte integral às vítimas. Quinto objetivo da campanha, implementação de programas de educação sexual, emocional e prevenção do abuso nas escolas. Gente, olha que uau! Eu vibro, né, em escutar que ressoa, que isso é a consciência chamando a gente para olhar para questões desconfortáveis, que a gente pode olhar com maturidade, com consciência. E ao invés de ficar só combatendo, só gritando, não queremos mais, a gente possa se mobilizar para criar outras maneiras de cuidar disso tudo. Sexto objetivo, fornecimento de suporte e capacitação para toda a rede de proteção. Olha, eu sou suporte na rede de proteção. Eu sou mais do que isso. Na verdade, eu sou suporte na rede de prevenção. Porque eu não quero mais encontrar casos já de abuso. Eu quero criar ações que promovam a liberdade de expressão das crianças, a liberdade de ser quem as crianças são, o espaço de escolha de serem neste mundo. A minha rede é um pouco anterior a essa, mas essa também é louvável de se cuidar. E o que eu faço também atende quem já sofreu abuso. E um dos objetivos é que a gente possa investir em mais ações que façam esse trabalho. Sétimo objetivo, criar por parte do governo sétimo objetivo é a criação por parte do governo de projetos e ações com as famílias. Uhul! Vamos lá! Trabalhar no ninho. E, curioso, é no ninho que acontecem os maiores casos de abuso ainda. Vamos olhar para os ninhos.
Porque muitas vezes pais e mães foram muito abusados, eles reproduzem isso, se eles não estão cuidando disso. Então cuidar de pais e mães é tão importante quanto cuidar das crianças. Pais e mães bem cuidados, com seus machucados, sanados, curados, não vão mais reproduzir isso. Oitavo objetivo, mostrar às vítimas que estão silenciadas que elas podem e devem ter voz. Elas não estão sozinhas, existem pessoas que lutam por elas e que não irão desistir até que estejam seguras e protegidas. Yes! Nono objetivo, que o governo garanta a presença de números de canais de denúncias e informações sobre o que fazer em casos de abuso ou exploração em todos os pontos de ônibus, metrô, trem, locais públicos, universidades, escolas, whatever. Né? As pessoas saberem que tem aonde ter suporte, que não estão sozinhas. É o Me Too, eu também. E aí, agora, o que eu faço com isso? Né? Como é que eu cuido disso? Então, tudo isso é o que o Instituto Basta vem trazendo quando eles lançam essa petição, e eu convido você a vir fazer parte disso, né? Convido você a entrar, a colocar o seu nome, se é aí que você consegue contribuir, contribua com o seu nome. Você pode contribuir um pouco mais? Você pode divulgar? Divulgue. Você pode contribuir um pouco mais e colocar dinheiro? Ponha dinheiro. Se cada um desses objetivos, cada uma dessas justificativas é algo em que você percebe que vale a pena investir a sua energia, seu recurso, invista. Isso é plantar sementes mais saudáveis, né? De árvores frondosas para o futuro. A gente não está criando só para apagar incêndio. A gente apaga incêndio e a gente erradica esses incêndios também, criando outras condições, né? E eu aqui, enquanto o tamanho das minhas pernas dão conta, eu trago em tudo o que eu faço possibilidades de que as pessoas possam vir cuidar dessas suas feridas, né? Então eu tenho recursos para isso. E se os meus recursos ainda não forem suficientes, eu encaminho para outra linguagem de recursos. Porque a mim interessa que as pessoas possam encontrar como se trabalhar, como se libertar de todas essas dores. Então não importa se sou eu quem vai facilitar isso na sua vida, mas se você vier para mim e me disser que, Renata, eu experimentei com você e não está funcionando, eu preciso de mais, eu encaminho para outras pessoas, porque tem muitas maneiras de cuidar disso. Então eu estou comprometida com compartilhar o que eu sei e compartilhar a minha rede de contatos, se não for eu o contato para cuidar de você ou dos seus queridos, para que você encontre um caminho, mas que possa ter acesso, né? Então, se sou eu a pessoa que você escolhe para te acompanhar, né, na investigação e no cuidado com todas essas suas chagas, essas suas dores, esses seus traumas, eu posso fazer isso, te atendendo presencialmente, te atendendo online, te atendendo nos meus workshops, nos cursos que eu promovo, né? Hoje eu tenho o Clube do Livro. O Clube do Livro é uma criação que vem falar especificamente sobre a nossa criança interior ferida. É algo que eu criei para que fosse acessível a muitas pessoas, né? É de um valor assim simbólico mesmo por tudo que ele entrega. Por quê? Porque eu sei que existem pessoas que podem investir mais hoje e pagar pelo meu atendimento, e tem aquelas que eu só posso investir R$50 e vão poder investir isso. Então eu vou criando aí milhares de possibilidades que eu escolho ser essa contribuição. Eu fiz a minha lição de casa e continuo fazendo, né? Porque são muitas camadas e camadas que vão se desvelando quando a gente se dispõe a cuidar disso. Mas com o que eu já trabalhei comigo, eu tenho aí uma força que eu consigo ser suporte para o seu processo. Que eu conheço. Meu corpo conhece.
né? Então, eu uso o meu aprendizado com essa experiência, eu uso a minha própria experiência para guiar você no seu processo. E tenho o Chame Uma Mãe, né? Que o Chame Uma Mãe é este serviço que atende a rede parental, né? Ele vem aí sanar várias questões que afligem pais e mães que muitas vezes se encontram sozinhos e que muitas vezes trazem as suas dores no lidar com as crianças, com seus próprios filhos, trazem as suas próprias dores e não sabem por onde lidar com isso, né? Então eu sou esta pessoa que acompanha famílias neste lugar. Então eu deixo aqui para vocês hoje esse convite para que você possa aí saber que existem caminhos para cuidar disso. E que quando a gente se abre, né, quando a gente passa aquele limiar do incômodo e da dor e a gente percebe que, uau, tem coisa aqui, agora eu tô pronta para cuidar disso, e a gente começa a cuidar, a gente se fortalece e se empodera. E essa nossa força que vem à tona, resgatar isso, nos traz condições de entregar muito mais para o mundo. Muito mais. Tanto quanto a gente sabe que a gente é capaz. Tá bom? Então, se essa live contribui com você, se você conhece mais pessoas que podem estar buscando por esse tipo de canal de cura, de autoconhecimento, compartilhe isso com mais pessoas. Quando a live subir, dá o seu like ali, compartilha, manda para um monte de gente. Vamos viralizar coisas que nos cuidam, tanto quanto a anticonsciência viraliza um monte de coisas que nos destroem. Como seria nós viralizarmos ainda mais consciência do que a anticonsciência é capaz de viralizar. Esse é meu convite pra gente hoje, tá bom? Gratidão pela participação de todos vocês aqui e espero vê-los em breve em vários lugares onde mais for possível a gente poder compartilhar mais consciência com mais pessoas. Um beijo e bom sábado para todos.